Circunferência. Então, olha lá, está aqui uma circunferência. Beleza, circunferência só tem a ideia de um anel, é só o contorno, tá na mão. Aí, Luan, para achar a equação da circunferência, o que eu vou considerar? Primeiro, bem aqui esse ponto, ele é o centro da circunferência. Só que esse centro, ele tem coordenadas Azinho e Bzinho. Então, essas coordenadas do ponto O, que é o centro na cor azul, são as coordenadas do centro. É A e B. Esse Azinho é o X, que é a abscissa, e o B é a ordenada. Beleza. Além disso, a gente vai considerar mais um ponto aqui que pertence à circunferência de coordenadas x, y. Esse ponto P ele vai ser um ponto genérico de coordenadas x, y. Tá na mão? Aí, olha o que eu vou fazer agora aqui, galera. A distância entre o ponto O e P é um elemento importante da circunferência. Quem é? É o raio. Então, aí a gente tem que a distância entre o ponto O e o P vai ser o raio. Luan, como é que eu vou fazer para achar a equação da circunferência? Para você calcular a equação da circunferência, tu vai primeiro achar a equação reduzida, com a seguinte ideia. Se tu calcular a distância entre o ponto O e o ponto P, a distância entre o ponto O e P vai dar o raio. Concorda comigo? Então, achar a distância entre o ponto O e o P vai dar o raio. E para achar a distância entre dois pontos, está aqui ó, o lembrete, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Está aqui a fórmula. Aí, eu vou pegar o ponto P e o ponto O e vou jogar na fórmula da distância. Só que eu já sei que a distância dá o raio entre o ponto O e o P. Olha como vai ficar. Substituindo, vai ficar assim, galera. Raiz quadrada, considera o ponto P sendo o ponto B. Então, quem vai ser o xb? Vai ser esse cara bem aqui, ó, vai ser o x. Então, vai ficar x menos xa. Vai ser esse cara bem aqui, ó, azinho, elevado ao quadrado. Mais yb, vai ser esse rapaz aqui, ó, menos ya. Vai ser esse rapaz aqui, ó, elevado ao quadrado. Eu joguei o ponto P e o O na fórmula da distância. Só que essa distância, eu sei o resultado, que vai dar quanto, galera? Vai dar o raio. Pronto. Para fechar, essa raiz quadrada, tu passa para o segundo membro. Então, vai ficar x menos azinho ao quadrado, mais y menos bzinho ao quadrado, igual o raio. Só que a raiz quadrada passa em forma de expoente 2. Então, galera, guarda com carinho. A equação reduzida da circunferência é essa formulazinha bem aqui, ó. Fechou? Aí vamos só organizar agora aqui para ficar bacana. Quando você for trabalhar a questão, olha lá, presta atenção agora. Quando a questão pedir a equação da circunferência, tu precisa de duas informações. A primeira informação é as coordenadas do centro. Quem é as coordenadas do centro? É o azinho e o bzinho. Então, a questão, quando ela pedir a equação reduzida, eu preciso das coordenadas do centro, que é o azinho e o bzinho. Além disso, quando ele pedir a equação reduzida, eu preciso de uma segunda informação, que é o raio da circunferência, representado pela letra R. Aí, quando a questão pedir a equação, ele tem que me dar o centro e o raio. Se ele me der as coordenadas do centro e o raio, aí tu joga nessa formulazinha aqui, que eu destaquei de amarelo, que é a equação reduzida da circunferência. Onde tem azinho e bzinho, tu coloca as coordenadas do centro. Onde tem R, tu coloca o raio. Onde tem x e y, vai ser um ponto genérico, você vai deixar o próprio x e y. Tá beleza, galera? A equação reduzida? Então, vamos colocar bem aqui, ó, essa formulazinha de amarelo, é a equação reduzida da circunferência. Luan, como é que isso pode cair numa questão? Primeiramente, eu vou fazer uma questão seca, sem texto, só para te ver a ideia. Vamos lá? Faz o print dessa telinha, para você depois fazer um resumo bacana aí da equação da circunferência. O importante para você é o que eu destaquei de amarelo, que é a fórmula, beleza? Faz um print aí, rapidinho. Vamos lá. Exemplo básico. Determine a equação reduzida de uma circunferência de centro O de coordenadas 1 e 2
e medida do raio igual a 2 centímetros. Vamos lá. Toda vez que ele pedir a equação reduzida, eu preciso de duas informações. A coordenada do centro, que ele deu, galera. As coordenadas do centro aqui ó, é 1 e 2. Ou seja, o Azinho é 1 e o Bzinho é 2. E ele me deu a medida do raio, que é igual a 2 centímetros. Então, as duas informações que precisa para achar a equação, ele deu. Aí, vamos lá. Luan, como é que acha a equação da circunferência na forma reduzida? X menos Azinho ao quadrado mais Y menos Bzinho ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Agora é só pegar as informações que ele deu e substituir na fórmula. Vamos lá? Vai ficar assim a equação reduzida, ó. X menos Azinho. Quanto é o Azinho, galera? Olha lá que eu marquei, vale 1. X menos 1 ao quadrado. Mais Y menos Bzinho, galera. Vale 2. Eleva ao quadrado. Igual ao raio, que é 2. Só que 2 ao quadrado. A única continha que tu vai fazer é essa potência na direita da igualdade. O 2 ao quadrado. Então, vai ficar aqui x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Faz a conta. 2 ao quadrado vai dar 4. Pronto, morreu. Essa expressão que eu estou aqui, meu garoto, deixa eu colocar de amarelinho, representa a equação da circunferência na forma reduzida. Ou seja, a minha mensagem, quando a questão te dá o centro e te dá o raio e pedir a equação reduzida da circunferência, é tu saber fazer o que eu fiz agora aqui. Bem simples a conta. Tá beleza como cai de forma seca? Agora, claro, quando vier contextualizado, ele vai dar o centro e o raio, ou ele vai te dar informações para achar, mas a base é essa questão que eu fiz aqui. Tá beleza? Faz o print aí, meu garoto, desse exemplo básico de como calcular a equação da circunferência na forma reduzida. Agora, olha essa observação importante que a gente vai trabalhar aqui, ó. Presta atenção agora. Observação. Quando a circunferência, o centro dela coincidir com a origem do plano cartesiano, ou seja, se coincidir com a origem do plano cartesiano, as coordenadas vai ser 0 e 0. Como é que eu vou achar a equação da circunferência na forma reduzida? Meu garoto, tu vai fazer isso aqui, ó. Toda vez que o centro coincidir com a origem da circunferência, com o centro da circunferência, tu vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção. XA menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Só que o centro, as coordenadas Azinho e Bzinho está no centro, vale 0. Então, aonde tem Azinho e Bzinho, você vai colocar 0. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. X menos 0 elevado ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Só que x menos 0 e y menos 0 vai dar o próprio número. Então, x menos 0 vai dar x e y menos 0 vai dar y ao quadrado. E isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Meu garoto, já guarda com carinho. Toda vez que a circunferência, o centro dela, coincide com a origem do plano cartesiano, a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Só. Você só precisa do raio. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que a questão falou que o raio da circunferência seja igual a 3 e que o centro está na origem. Aí bastava fazer isso aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 3. Pronto, já foi. Então, a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, seria igual a 3 ao quadrado, que vai dar 9. Pronto, galera. Aqui seria a equação da circunferência com o centro na origem do plano e o raio sendo 3. Deu para entender? Tu só vai usar essa fórmula quando o centro
coincide com a origem do plano cartesiano. Fechou? Faz o print dessa observação. Depois faz o teu resumo aí. Tá na mão? Vamos ver agora como é que calcula a equação geral da circunferência. Tá beleza? Vamos lá. 3 segundinhos. A equação geral, você vai partir da equação reduzida. Tá aqui a equação reduzida. Quando você tem a equação geral, a equação da circunferência fica assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c. Esse azinho minúsculo, ele é diferente desse a maiúsculo. O azinho e o bzinho é o centro da circunferência, as coordenadas. Esse azão e o bzão, eles serão os coeficientes da equação, beleza? Então aqui você tem a reduzida e aqui você tem a geral. Luan, como é que eu chego nessa equação geral que tu está destacando no laser? Para chegar na equação geral, você precisa achar o azão, o bzão e o czão. Depois que tu achar os três, tu joga aí nessa fórmula que eu destaquei de verde. Aí vem a jogada. Luan, como é que eu faço para achar esses três coeficientes da equação geral? O azão, ele é menos 2 vezes o azinho. O azinho é o x do centro, é a coordenada do centro. Beleza. Luan, como é que eu faço para achar o bzão? É menos 2 vezes o bzinho. O bzinho é o y do centro. E Luan, como é que eu faço para achar o c? É azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado, que são as coordenadas do centro, menos o raio ao quadrado. Então, para achar os três coeficientes, você vai jogar nessas três formulazinhas aqui que eu estou destacando. E depois que tu achar os três valores, aí tu joga nessa equação aqui. Ou seja, galera, assim como na equação reduzida, para você achar a equação geral, tu precisa das coordenadas do centro, que é o ponto O de coordenadas azinho e bzinho. E para achar a equação geral, você também precisa do raio. Com o centro e o raio, aí você só faz jogar nessa formulazinha aí. Tá, beleza? Show de bola? Vamos lá então agora fazer duas questões abordando essa parte de equação da circunferência para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, tá na mão? Faz o print dessa teoriazinha. E vamos ver agora duas questõezinhas aí abordando esse tema. Tá na mão? Vamos lá. Primeiro ele deu um exemplo básico aqui. Bora ver o exemplo básico aqui só para ver bacana a ideia. Determine a equação geral da circunferência no centro O de coordenada 2 e 3 e medida do raio igual a 1. Então olha lá, galera. Aqui ele deu o centro e ele deu o raio. Beleza. Quando a questão pedir a equação da circunferência na forma geral, tá aqui, ó, ele quer na forma geral. A resposta é essa aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero. Aí o que o aluno tem que achar? O a, o b e o c. Vamos lá então. Calcular aqui os coeficientes. Para achar o a, você faz menos 2 vezes o azinho. E Luan, quanto é o azinho? Tá bem aqui, ó. Vale 2. Então, o a vai ser igual menos 2 vezes azinho, que é 2. Então, o coeficiente a vai ser igual a menos 4. Beleza, garotinho? Aí tu guarda aqui. O b, para você encontrar, é menos 2 vezes o bzinho, sendo que o bzinho é o y do centro. E tá bem aqui, ó, vale 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 3. Portanto, o coeficiente b vai dar menos 6. Beleza, meu garoto? Para finalizar, o coeficiente c. Azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado menos o raio ao quadrado, para achar o c. O a é 2, o b é 3 e o raio vale 1, certo? Então, vai ficar assim, ó, azinho ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado
mais b ao quadrado, que é 3, menos o raio ao quadrado, que é 1. Fechou? 2 ao quadrado vai dar 4, 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado dá menos 1. 4 mais 9 vai dar 13, menos 1 vai dar 12. Então, está aqui o coeficiente C. Depois que tu achar os 3 coeficientes, tu volta e substitui na equação da forma geral, beleza? Então, como é que vai ficar? X ao quadrado mais y ao quadrado, agora mais ax, o a, menos 4. O b, menos 6. O c, mais 12, igual a 0. Tá aqui, galera, a equação geral da circunferência, que tem centro de coordenada 2 e 3, e o raio vale 1, é essa equaçãozinha que eu destaquei de amarelo. Não é tranquilo? Toda vez que o cara querer a equação geral, basta achar o A, o B e o C. Aí substitui depois aqui na fórmula da equação geral. Tá na mão esse exemplo básico? Faz o print. Vamos ver agora 2 questões de vestibular que aborda a parte de circunferência para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, beleza? 3 segundinhos, meu garoto, faz o print. Vamos lá? Olha só, olha essa questãozinha aí. Diz assim, ó. Um fabricante de brinquedos utiliza material reciclado, garrafa, latinha e outros. Um dos brinquedos despertou a atenção de um estudante de geometria por ser confeccionado da seguinte forma. Amarra-se um barbante em um bico de garrafa PET cortada e na extremidade coloca-se uma bola de plástico que, ao girar em torno do bico, forma uma circunferência. Está aqui a circunferência, está aqui o C, que é o centro. O estudante representou no sistema de coordenada cartesiana, conforme a figura. Considerando o tamanho do barbante igual a 6 unidades de comprimento, o bico centrado no ponto 3 e 4, a equação que representa a circunferência é igual a... Galera, ele quer a equação da circunferência. O ponto C é o centro. O comprimento do barbante é esse pedacinho bem aqui, que ele falou que vale 6. E esse 6, na verdade, está fazendo o papel do raio, galera. Então, esse comprimento do barbante, que é 6 unidades, na verdade, está fazendo o papel do raio. Aí a questão pediu a equação da circunferência. Olha para as alternativas. Está na forma geral ou reduzida? Está na forma geral. Então, como está na forma geral, a nossa resposta vai ser essa aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais o coeficiente a vezes x, coeficiente b vezes y, mais c igual a 0. Aí vamos lá, Luan, eu preciso achar o a, o b e o c. Como é que eu faço para achar o coeficiente a? Menos 2 vezes azinho. Menos 2 vezes o x do centro. Quanto é o azinho? Bem aqui, ó. 3 e 4. Então, o azinho vale 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. O bzão é menos 2 vezes bzinho. Menos 2 vezes o y do centro. Quanto é que vale o bzinho? Vale 4. Então, fica 2 vezes menos 4, que vai dar menos 8. O c, para você calcular, é azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado menos o raio ao quadrado. Aí, galera, é só substituir agora. Quanto é o a? O azinho vale 3. 3 ao quadrado, mais o bzinho, que vale 4, menos o raio, que vale 6. Aí você vai ter que vai dar 9 mais 16 menos 36. Então, o C vai ser igual. 9 mais 16 vai dar 25, menos 36 vai dar menos 11. Então, galera, o coeficiente C da equação é menos 11. O coeficiente A é menos 6 e o coeficiente B é menos 8. Aí agora basta substituir onde tem A, onde tem B e onde tem C. Você montou a equação da circunferência. Então vamos puxar aqui, valendo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Agora no lugar do azão, menos 6. No lugar do bzão, menos 8. No lugar do C,
menos 11 igual a 0. Então tá aí, garotinhos. A equação da circunferência está aqui em destaque amarelo e isso está abordado na letra A. Então aqui, garotinhos, a alternativa correta vai ser a letra A. Beleza essa questão? Então é assim que cai a equação geral da circunferência em prova de vestibular. Tá, beleza? Faz o print e vamos para a nossa saideira de hoje. Mais uma abordando a questão da circunferência. Faz o print. Valendo, galera. Vamos lá. Diz assim, ó. Uma antena de telefone celular rural cobre uma região circular de área igual a 900 pi km². Essa antena está localizada no centro circular e sua posição no sistema cartesiano é o ponto 010. Assim, a equação da circunferência que delimita a região circular é. Ele quer a equação geral da circunferência. Só que para achar a equação, eu preciso do centro. Ele deu? Deu. Está aqui o centro. É o ponto de coordenada 010. Só que eu preciso do raio. E a questão não deu o raio. Ele só falou que a região circular tem uma área igual a 900 π. Então, a primeira etapa da questão, antes de achar a equação, é achar o raio. Porque para achar a equação, eu preciso do raio. Então, a gente vai colocar bem aqui, meu garoto, o passo 1 da questão vai ser calcular o raio dessa circunferência. E o que foi que ele deu? A área do círculo. Então, vamos lembrar, como é que calcula a área de um círculo? πr². Onde tem o A de área, coloca 900 π. Então, no lugar do A vai ficar 900 π igual a π vezes o raio ao quadrado. Quanto é o raio? É o que eu quero saber. Vamos lá, Luan, π com π, sal, 900, e esse 2 passa em forma de raiz quadrada. Quanto é que vale o raio? Raiz quadrada de 900 vai dar 30. Então, galera, o raio da circunferência é de 30 km. Fechou? Agora que eu tenho o raio e eu tenho o centro, dá para achar a equação? Agora dá. Aí, vamos lá? A resposta é essa aqui, ó. x² mais y², está na forma geral, hein? Mais ax mais by mais c igual a 0. Aí eu tenho que achar os 3 coeficientes, tá beleza? Vamos lá, Luan, como é que eu vou achar o A? Menos 2 vezes o Azinho. O Azinho é o x do centro. Quanto é o x do centro? Bem aqui, ó. Vale 0. Então vai ficar menos 2 vezes 0, o Azinho vai dar 0, beleza? Fechou? Tá aqui o coeficiente A, vale 0. Agora você vem e vai calcular o coeficiente B. Menos 2 vezes o Bzinho. O Bzinho é esse aqui, ó, vale 10. Então vai ficar menos 2 vezes 10. Portanto, o coeficiente B, galera, vai dar menos 20. Tá aqui, meu garoto. Show de bola! Caminhando e andando. O coeficiente C, Azinho² mais Bzinho² menos R². Fechou? Vamos substituir cada um na sua posição. O C vai ser igual. Azinho, Luan, 0². Bzinho, Luan, 10². R, Luan, 30, que a gente achou no passo 1. 0² dá 0, não altera nada na adição. Então, vai ficar 10² dá 100, 30² dá 900. 100 menos 900 vai dar menos 800, galera. Esse é o coeficiente C. Fechou? Agora, a gente vem e substitui na equação da circunferência. x² mais y². Como o coeficiente A ele vale 0, ele anula o coeficiente x. Não precisa colocar. Aí tu vai para o B, que é menos 20, y, e o C, que é menos 800, igual a 0. Então, tá aqui, galera, a equação da circunferência
x² mais y² menos 20y menos 800 igual a 0. E isso você aborda na letra A. Beleza? Então tá aí a equação da circunferência na forma geral. Tem dois modelos de questão que pode aparecer na prova. Ele te dá o centro e o raio para pedir a equação, ou ele pede a equação, mas não dá o raio. Uma das maneiras é como eu fiz aqui, ó, achar o raio utilizando a área do círculo que ele deu. Fechou, meu garoto? Show de bola?